Olá meninos, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesta aula, só relembrando vocês que na última aula nós trabalhamos sobre o pré-operatório, né? Nós trabalhamos na primeira aula sobre o centro cirúrgico, conhecendo como é a estrutura do centro cirúrgico. Na segunda aula nós trabalhamos o pré-operatório e agora, gente, a gente vai trabalhar o intraoperatório. O que seria esse intraoperatório? É quando está sendo realizado a cirurgia. Então, nesse momento de realização da cirurgia, o técnico de enfermagem ele pode ali desenvolver algumas funções. E uma das funções bem importantes é o processo de instrumentação cirúrgica. Então, quando está tendo a instrumentação cirúrgica, o técnico de enfermagem pode ser um desses profissionais que pode estar auxiliando na cirurgia. Lembrando que para ele ser instrumentador cirúrgico, ele precisa fazer uma especialização, né, para poder fazer esse trabalho. Beleza? Então, nós trabalhamos na última aula pré-operatória, agora a gente vai trabalhar o intraoperatório, que é durante a cirurgia. Trabalhamos o antes da cirurgia, agora a gente vai trabalhar durante a cirurgia. Certo? Então, bora lá. Gente, eles também são conhecidos como tempos cirúrgicos, né? Ou tempos operatórios. O intraoperatório, gente, ele é dividido em 4 partes. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. O intraoperatório, ele é dividido em quantas partes? 4, olha só. Primeiro também, que é o chamado de diérese. Depois a gente tem o que? Hemostasia, cirurgia propriamente dita e síntese. Qual é todos esses 4 aqui, gente, eles estão dentro do intraoperatório, que é o segundo período. Diérese, a gente vai abrir uma incisão, né, um corte naquele paciente. Hemostasia, a gente vai estancar o sangramento, porque se eu abrir uma cavidade na diérese, vai ter o que? Sangramento. E eu preciso controlar esse sangramento, que eu chamo de hemostasia. Depois que eu controlei esse sangramento, vai ter o que? A cirurgia propriamente dita. O que é isso aqui, galera? É o procedimento que eu vou fazer. Eu vou fazer ali uma apendicectomia, né? Essa apendicectomia é o que? A retirada do apêndice. Então, é a cirurgia propriamente dita. Retirei ali o apêndice, depois eu vai ter o que? A síntese. É quando eu vou fechar aquela cirurgia. Quando eu vou fazer o que? Os pontos. Beleza? Os pontos cirúrgicos. Então, o que eu chamo de síntese. Então, o intraoperatório ele tem o que? Diérese, hemostasia, cirurgia propriamente dita e a síntese. Olha só, algumas vezes apenas um tempo cirúrgico pode estar presente, como por exemplo na abertura de um abscesso ou na sutura de um corte ocasionado acidentalmente. Ou seja, por exemplo, um colega de vocês corta a mão. Chegando lá no hospital para fazer o procedimento cirúrgico, ele vai fazer a diérese? Não. Ele vai fazer o que? Apenas a síntese, que é o fechamento daquele corte que está na mão dela. Beleza? Isso é muito interessante, gente. Então aqui a gente vai começar a falar um pouco da diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico, né? A diérese, ela como conceito é dividir, né, cortar, separar, a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. O rompimento da continuidade dos tecidos. Então, a diérese, galera, é dividir, é cortar, é separar um tecido epitelial. Isso a gente chama de diérese. Sendo que a diérese ela pode ser mecânica, né, quando a gente vai utilizar instrumentos cortantes, como por exemplo o bisturi, ou ela pode ser física. Nessa física a gente já utiliza ali alguns recursos especiais que eu vou estar detalhando para vocês mais na frente. A mecânica pode ser punção, pode ser secção, pode ser divulsão, curetagem, dilatação e descolamento. Então, dentro da mecânica, pessoal, aqui são os vários tipos que podem ser utilizados dentro da diérese mecânica. Chamar atenção para vocês aqui na difusão, na secção, perdão. Isso aqui eu quero que vocês saibam, gravar em mente. Olha só, secção, dividir ou cortar tecidos com o uso de material cortante, olha só. Pode utilizar o que? Um bisturi, pode utilizar uma tesoura, pode usar o que? Uma lâmina, tá? A gente vai estar cortando o que? Um tecido, abrindo ali um tecido. Então, esse é um tipo de mecânica.
Então, dentro da diérese mecânica, a gente tem essas aqui, ó, que são várias mecânicas, mas a que a gente mais utiliza é essa secção aqui, ó. Tem a curetagem também, né? Se alguém lembra aí do aborto, né? É realizada a curetagem, que é uma raspagem da superfície do órgão que a gente chama de cureta. Beleza? Aí eu tenho aqui algumas imagens, né? Olha só, fazendo aqui o procedimento, né? Eu tenho aqui as lâminas, os bisturis, certo? Aí, galera, eu vou para a física. A física, lembrando que a diérese pode ser mecânica, como eu falei para vocês, ou física. Essa física ela é dividida em três, tá? Térmica, crioterapia e a laser. Ou seja, se na mecânica a gente utiliza um bisturi, por exemplo, na física a gente vai utilizar um recurso mais especial, como por exemplo uma substância, a gente vai utilizar um nitrogênio, onde a gente vai tentar ali desconstruir uma integridade de um tecido. Olha só, a térmica aqui a gente não tem mais aquele bisturi que é manual, a gente tem o que? O bisturi elétrico, porque o bisturi elétrico ele é especial, ele é diferente do bisturi manual. Eu tenho a crioterapia, né? Utiliza-se um resfriamento brusco e intenso da área a ser realizada a cirurgia, que utiliza ali o nitrogênio líquido, tá? Que é o procedimento que chama de crioterapia. Utiliza-se o laser também, que corta ali um tecido para abrir uma cavidade, tá bom? Então, a física, pessoal, pode ser térmica, que é a mais utilizada, é essa aqui, ó. Onde se tem aqui o bisturi elétrico, tá? E a mecânica eu tenho o bisturi ali considerado mecânico, que utiliza manualmente. Então, diérese pode ser mecânica e pode ser física. Aí eu tenho aqui algumas imagens, olha só o bisturi elétrico bem aqui, ó. Né, o bisturi elétrico. Beleza? Agora a gente vai ver a hemostasia. O que é, pessoal, a hemostasia mesmo, que eu falei para vocês no início. Hemostasia nada mais é do que eu preciso estancar aquele sangramento. Né? Para poder realizar aquele procedimento, eu preciso estancar aquele sangramento, né? Para dar continuidade ali na cirurgia. A hemostasia, né, diz assim, olha, deter o sangue, tá? Processo pelo qual se previne, detém ou impede o sangramento. Ele pode ser feito por meio de pinçamento de vasos. O que seria esse pinçamento? Eu vou pinçar, usar uma pinça ali para bloquear aquele vaso. Posso fazer uma ligadura daquele vaso que está sangrando muito, posso fazer uma ligadura dele, eu posso fazer uma eletrocoagulação, né, a compressão. São procedimentos ali que eu utilizo para deter aquele sangramento. Beleza? O que é compressão? Eu apertar com uma gás estéreo, por exemplo, com o meu próprio dedo, né, que eu estou com a luva cirúrgica, então eu posso fazer uma compressão. Tá? O pinçamento de vaso, eu vou usar ali uma pinça para fechar aquela pontinha daquele vaso que está sangrando muito. Beleza? Tem a hemostasia prévia, né, que é um tipo de hemostasia utilizada no pré-operatório antes mesmo de fazer a cirurgia, né, mas ali se utiliza o quê? A base de medicamentos, né, precisa fazer ali alguns exames laboratoriais. Aqui é interessante também essa parte da hemorragia temporária, né, e hemorragia definitiva, né, essa mais não são tanto bem utilizadas, certo? Então, qual é o primeiro tempo da cirurgia lá? É diérese, depois vem o que? Hemostasia. E por último, cirurgia propriamente dita. Então, eu já fiz a diérese, eu já cortei, eu já estanquei aquele sangramento. Agora eu vou fazer o que? A cirurgia propriamente dita, que ela é também chamada de exérese. É o tempo cirúrgico, certo? Fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, utilizado ali o tratamento cirúrgico, tá? Momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência, reconstruindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. Tá? Então, o corpo de vocês ele é normal. A partir do momento que eu corto aquele tecido, ele vai ficar o quê? Uma abertura. Então, quando for realizada aquela cirurgia, aquelas estruturas elas devem ser deixadas nos seus devidos lugares, para que a pessoa fique o mais normal, né, de tecido, falando de forma de tecido, o mais normal possível.
Beleza? Cirurgia pode ser uma apendicectomia, pode ser uma salpingectomia, pode ser uma colecistectomia, pode ser uma craniotomia, pode ser uma esterectomia, né? Então, determinados ali tipos de cirurgias que são realizadas, né? Que é a cirurgia propriamente dita. E por último é o que? A síntese cirúrgica. Então, só recapitulando, eu abri o tecido, eu controlei o sangramento, eu fiz a cirurgia, agora eu vou fechar essa abertura que eu fiz, né? E a síntese cirúrgica, ela traz como conceito o seguinte, né? Aproximar ou coaptar bordas de uma lesão com a finalidade de estabelecer a continuidade, né, do processo de cicatrização e a união dos tecidos. O resultado da síntese será mais fisiológico quanto mais anatômica for a diérese, separação. Ela pode ser classificada, que a gente vai ver os tipos de síntese que tem. Então, interessante essa última parte aqui, o que está dizendo. O resultado da síntese, ou seja, as suturas que a gente vai fazer, será mais correto, né, normal, fisiológico, quanto mais anatômica for a diérese. Então, imagina que a pessoa foi fazer a diérese, que é o início lá, fez um corte todo errado. Então, a síntese também ela vai ser dificultada para aquele fechamento. Então, quanto mais anatômico for a diérese, melhor vai ser a síntese, né, utilizada. Aí os tipos de síntese cirúrgica a gente tem que é a cruenta, né, a incruenta, a imediata, mediata, completa, incompleta, né? Vou só aproximar aqui que eu vou diferenciar algumas das outras. A cruenta de incruenta, olha só, a cruenta, coaptação, né, aproximação, união dos tecidos realizada por meio de sutura permanente ou removível. São utilizados instrumentos apropriados, como agulhas de suturas, fios de sutura. A incruenta já é uma aproximação de tecidos, né, a união e a borda é feita por meio de gesso, adesivo ou atadura. Então, qual a diferença da cruenta para a incruenta? A cruenta utiliza agulhas, né, de sutura, fios, e a incruenta não, já vai utilizar ali gesso, adesivo ou atadura. A imediata, né, a união dessas bordas da incisão é feita imediatamente após o término da cirurgia. A imediata não, né, ela leva algum tempo depois da lesão. O mesmo conceito que a gente tem lá, né, do pré-operatório imediato e imediato. O que é imediato? É aquilo que é realizado imediatamente. Nesse caso da cirurgia, é feito os pontos imediatamente após o término da cirurgia. A imediata não, demora algum tempo depois da lesão. A completa, né, e a incompleta. O que isso precisamos saber? Que a completa eu vou fechar toda aquela cavidade, eu faço a síntese em toda aquela cavidade. A incompleta não, eu vou deixar um espaçozinho. Por exemplo, eu faço uma cirurgia ali na região de tórax, eu preciso colocar um dreno depois. Então, ela não é fechada completamente, né? Eu deixo ali um espaço para a colocação de um dreno, que é um tubinhozinho. Certo? Aqui, gente, o processo mais comum da síntese, né, também ele pode ser temporário ou definitivo ou permanente, tá? Aí eu tenho mais imagem bonitinha para ilustrar melhor aqui para vocês. Olha aqui, eu estou fazendo o que? A síntese, né? Deixa eu só voltar aqui. Olha aqui, nesse momento é a diérese, tá? Aí nessa aqui eu já tenho a síntese, né, que eu estou fechando. Olha só como é que vai ficando, ó, os pontos. Lembrando que a síntese, né, o fechamento da cirurgia vai depender de como foi a diérese. Se aquele corte foi todo errado, quando for fechar essa ferida cirúrgica, ela também vai ser toda errada. Então, a importância de fazer a diérese bem certinho para a síntese sair bem certinha também. Beleza? Olha só, bonita a imagem, né? Olha só essa síntese aqui como tá ficando. Interessante. Né? Olha, a síntese. Isso aqui eu deixo, provavelmente vai ficar um espaçozinho ali, né? Olha só a utilização de adesivos, né, para fechamento ali, como eu falei. Aí eu tenho outra imagem aqui também, né? Pode ser na mão, né, na região ali da cesariana. Imagens são bem interessantes. Vocês pegarem essa imagem e comparar lá com incruenta, cruenta, incompleta, completa, né? Isso é bem interessante. Beleza? Então essa aula, pessoal, foi sobre o período intraoperatório, que é o segundo período ali cirúrgico, tá?
Estudem, pessoal, e se dediquem, beleza? E é isso aí.